A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Tanáquio e nós vamos estar entrando no período de consagração, né? 40 dias de consagração. Vai começar agora, segunda-feira, dia 1º de julho. E eu quero deixar já uma palavra para você a respeito da consagração, né? Quando a gente pensa em consagração, qual é o termo, qual é a definição? Então, assim, para entendermos de forma simples, de forma clara, a palavra que mais explica a questão da consagração é dedicação. Então, consagrar-se, né, é dedicar-se. Então, a consagração é um ato pelo qual nós dedicamos a Deus a nossa vida, o nosso tempo e tudo o que temos. No ensino bíblico nós encontramos 3 elementos que estão sempre presentes em todo e qualquer ato de consagração. O primeiro elemento é a separação, ou santidade, que é a mesma coisa. Os termos kadosh e hagios, eles significam algo que foi separado para Deus. O próprio Deus diz assim para o seu povo: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, Deus está dizendo para o povo: olha, se separem, sejam separados para mim, porque eu também sou separado. Deus, ele é santo. Então, nós também devemos ser santos. Nós devemos nos separar para o nosso Deus. O outro elemento que está sempre presente na dedicação é a devoção. Toda pessoa que consagra algo a Deus, ele é um devoto a Deus. Ele tem uma afeição, ele tem um amor, um afeto, ele tem uma dedicação demonstrada a Deus pela sua vida, pelo seu ato de ser. E o terceiro elemento é a oferta. Quando você decide se consagrar ao Senhor, consagrar algo ao Senhor, você está ofertando a Deus. E existem algumas ofertas que a gente faz ao Senhor que nos foram pedidas, mas existe a outra oferta, que é aquilo que você dá voluntariamente. Então, o ato de consagração, ele está além da obediência, é fazer muito mais do que nos foi pedido. Nós podemos consagrar pessoas ou outros seres vivos, nós podemos consagrar bens materiais, como podemos consagrar o nosso tempo. Eu vou estar discorrendo mais ao longo da campanha sobre todos esses itens, separadamente. Hoje eu estou dando apenas uma pincelada para você compreender. Então, queridos, veja, Ana consagrou seu filho Samuel. Consagrou Samuel antes mesmo de tê-lo, pela fé. Que coisa tremenda, Deus consagrou para si todo o primogênito. Então todo primogênito já era de Deus, mas a pessoa levava o primogênito até o templo, apresentava ao Senhor e trazia de volta para casa o ser humano. Mas Ana, ela fez algo muito além. Ela disse assim: olha, eu vou consagrá-lo ao Senhor para que ele viva na presença do Senhor, na casa do Senhor, todos os dias da sua vida. Nunca mais ele retornaria para a casa de Ana. Uma entrega voluntária, além do que lhe foi pedido. Nós encontramos Davi, que também consagrou todos os seus bens. Davi diz assim: olha, nós vamos fazer o templo ao Senhor, e eu já separei ouro, já separei prata, joias preciosas, já separei madeira, já fiz tudo. Mas além de tudo isso, ele disse assim: eu dou tudo o que eu tenho. Que coisa tremenda, que coisa grandiosa. Ele consagrou todos os seus bens para a casa do Senhor, para a obra do Senhor. E nós encontramos também pessoas dedicando o seu tempo. Inclusive, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Inclusive, você vê que a gente às vezes perde a saúde, mas nunca perdeu o tempo. Quando chega na hora realmente de partir, a gente vê que as pessoas sempre acham que tiveram pouco tempo e elas dariam tudo para ter um pouquinho mais de tempo aqui antes de morrer. Um pouquinho mais de tempo com o seu filho, um pouquinho mais de tempo com o seu pai, um pouquinho mais de tempo com o seu irmão, um pouquinho mais de tempo com o seu cônjuge, um pouquinho mais de tempo com o seu amigo. O tempo é algo precioso que nós
devemos dedicar a Deus. E durante esses 40 dias nós vamos estar dedicando nosso tempo ao Senhor. Imagina, nós vamos tirar 40 dias de consagração a Deus. Dentro dos 40 dias, nós vamos tirar todos os dias 1 hora de consagração para a oração. Nós vamos tirar todas as 6 segundas-feiras para nos consagrarmos com o jejum, né, até as 18 horas. Nós vamos estar consagrando ao Senhor esses 40 dias, o nosso tempo. Querido, quando a gente vai para o Novo Testamento, tem um texto que diz claramente, né, de forma simples assim, o que é o ato de se consagrar. Está escrito em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa tremenda, né? O apóstolo ele diz assim, olha, é preciso viver uma vida de consagração. É isso que ele está dizendo. Olha, você precisa viver uma vida de consagração. E uma vida de consagração você oferece um sacrifício. Mas não é um sacrifício morto. É um sacrifício vivo. Ou seja, enquanto você vive, você sacrifica a Deus. Ou seja, você se separa das coisas deste mundo. Você é um devoto a Deus. Ou seja, você se afeiçoa ao Senhor, né, através da sua vida, e você dedica a Deus todo o seu tempo. Que coisa tremenda quando a gente passa a consagrar a Deus a nossa vida, a consagrar a Deus os nossos bens, a consagrar ao Senhor o nosso tempo. Aí ele diz bem claro, aí vocês vão experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Lembre-se, consagração é um ato de dedicação. É dedicar ao Senhor a sua vida, os seus bens e tudo quanto você tem. É dedicar ao Senhor, principalmente, o seu tempo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.